Alguém viu algo diferente aqui? Algumas frases, algumas promessas. Queridos, Deus trouxe ao meu coração, ao nosso coração. Somos uma equipe. Deus trouxe ao nosso coração aquele trecho que está lá em Abacuque, quando ele pede que a visão fosse escrita, né? A visão fosse escrita para que todos... Então está aqui nas paredes da nossa igreja, do nosso ministério, no qual amamos muito, eu amo muito, eu me sinto Cristo salvo. Amém, pastores? Eu quero dizer isso, que faz 10 anos que nós estamos aqui, parece que faz né? Mas já faz 10 anos já que nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe para cá, né? Para sermos abençoados, para sermos ajudados, mas também para abençoarmos, também para ajudar. E eu creio que todas as discípulas da pastora, sim, elas pregam, elas são usadas pelo Senhor. Mas uma das que mais fala sobre o útero da nação, sobre as promessas de Deus, sobre esse ministério, Deus colocou sobre mim e eu não entendo por quê. Eu não entendo. Mas eu não preciso entender. Eu preciso obedecer o Senhor. Amém. Eu sei que eu não nasci no ministério, mas eu nasci em Cristo Jesus. E Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Amém. Jesus é o Senhor da igreja e nós somos uma parte pequenininha da igreja. E eu creio, amados, eu creio, como eu disse aqui no culto, conquista de territórios. Eu creio que Deus tem muito mais para nós, como ministério. Deus não tem para nós somente uma igreja local. Deus quer expansão do reino dele. Deus quer e vai estar levantando não somente filhos, mas Deus está levantando ministérios, ministros em nome do Senhor Jesus nessa noite, nestes dias. Eu creio no meu espírito e oramos por isso e clamamos por isso. E hoje nós vamos fazer algo como igreja aqui, porque eu quero dizer que hoje é noite de arrependimento. É noite de nós nos santificarmos ao Senhor para aquilo que Deus tem e vai fazer através deste ministério. Amém? Eu gostaria que você fosse assim mais potente no seu amém. Tá bom? Ali tem amor, tem perdão. Nosso pastor tanto prega sobre o amor. Perdão, tem o arrependimento, porque sem arrependimento, né? Arrependimento não é remorso, como nós ministramos nas células esta semana. E salvação é o que nós mais queremos, que vidas sejam salvas, que vidas venham ao Senhor, que tenha, né, um novo nascimento genuíno, fé para ir, fé para ser curado, fé para romper limites, confiança, né? Temos aqui o tema vou descer aqui um pouquinho, o tema do nosso culto, que é, dá para você ler aí? Aqui, fala mais alto. O quê? Obras maiores fareis, e é você que vai fazer essa obra maior, amém? São vocês. Essa palavra não é para mim somente, não é para minha casa, essa palavra é para mim, é para você, é para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Aqui já está um pouquinho menor, mas dá para entender. Está escrito o que aí? Santificai-vos, ou seja, separai-vos. E eu acho tremendo isso, ó. Consagrai-vos para o uso exclusivo de Deus. Diga uau. É muito fraco, diga uau.
Gente, ser consagrado para o uso exclusivo de Deus, isso é tremendo, é uau demais. É tremendo. Se para você não é, para mim é muito profundo isso. E essa palavra vem de Josué. Vocês viram que eu não estou vendo nada lá, né? E essa palavra foi dita para Josué, né? Logo depois ali, quando ele pega ali o exército dele ali, o povo, antes deles atravessarem o Jordão para conquistarem, diga conquistarem Jericó, que tinha inimigos, tinha muita coisa, mas Deus era com ele como Deus é conosco, amém? Então, Josué falou aos discípulos dele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acho que você não entendeu. Santificai-vos, porque amanhã Cristo salva. O Senhor Jesus fará maravilhas no meio de vós. No meio de vós, através da sua vida, da sua casa, do seu filho. Oh, xerabagandarabacheriandarai. Aleluia. Glória a Deus. Deus fará maravilhas através da sua vida. Você vai ser mandado para outras nações, você sabe disso. E lá atrás está a nossa missão. Olha para trás, todo mundo. Lá, a nossa missão, qual que é? Olha lá. Alguém pegou meu tic-tac daqui, gente, devolve. Devolve porque eu preciso dele. Oh, tá aqui. Pode ler, estou esperando vocês ler. Lá está grande, dá para ver. Eu quero que vocês falem. Qual é a nossa missão? Segundo está lá em João, capítulo 14 e versículo 12. Não é 20, tá? Depois a gente vai corrigir aqui, tá? Porque aqui está 20. Vou ler então para vocês que estão desse lado. Nossa missão como igreja: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos, está lá em Lucas, né? No final. Fazei discípulos. Diga, fazei discípulos. Falei, eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que formar vidas. E os sinais seguirão os que crerem. Quantos creram? Então os sinais do Senhor vão acontecer sobre a sua vida. Amém? Queridos, Deus me deu esse tema. Eu queria aquele negocinho, sabe, de pôr aqui, tipo aquelas igrejas mais tradicionais. Verdade, sabe? Então, se eu ficar com o papelzinho aqui, vocês não ligam não, é porque eu ando, tá bom? Mas o tema que o Senhor nos deu, obras maiores fareis, para nós como igreja, foi naquele culto de conquista de territórios. Eu só não sei se eu vou conseguir parar aqui, né? Mas amém, obrigada. Ô, balaia. Aleluia. De Deus. Só que se eu ler aqui, aí eu não enxergo vocês aí, irmãos. Então por isso vai ficar assim, tá? Para eu ver dos dois lados. Então, aí vai fazer eu ficar quietinha, viu gente do projetor aí eu fico quietinha aqui. Aí fica mais legal. Então, Deus nos deu esse tema no final do culto, conquista de territórios. A única coisa que eu conseguia falar era isso: obras maiores fareis, obras maiores fareis. Só que tem coisas que vão passando e não é para agora. Deus nos dá, mas é para um futuro, para um depois. E esse depois é hoje. Tá? Então, ele diz assim no texto de João, no capítulo 14. Pode pôr aqui, né? Mas eu já tenho os versículos aqui, então eu já vou lendo para correr. João 14, 12. Isso. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, disse Jesus, né? Vos digo: aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Quantos creem? Porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não sei se vai bater aí, mas é a mesma coisa, porque a minha aqui é a Bíblia da Mulher, tá? Então, talvez pode ter uma palavra diferente, mas com o mesmo significado. Então, já temos declarado há alguns anos sobre a igreja, sobre o ministério, né, a palavra de Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus já prometeu para este ministério, para as nossas vidas, para as famílias, e com jejuns, com oração, com palavras, com atos proféticos. Eu não sou muito de fazer atos proféticos, né? Vocês sabem disso, mas brincadeira, tá? Vocês nem riram, nem teve graça também. Só o pastor Dúrio. Ai, ai. Mas, queridos, então nós já temos declarado a palavra de Deus sobre essa igreja, sobre este ministério. E nós cremos na grandeza de Deus, como eu já falei aqui aquela hora, né? Nas grandezas de Deus, na sua palavra. Deus ama muito, Deus ama, eu creio assim. Eu estava falando para o Brás outro dia, falei, Deus tem um carinho especial por esse ministério. Deus tem um carinho ministerial, porque tantas coisas já aconteceu, tantas coisas, tantos desgastes, tantas, né, turbulências, coisas boas também aconteceram. Muitos aceitaram o Senhor, muitos não estão conosco hoje, mas Deus tem, né, algo precioso para este ministério. Eu creio nisso. E aqui, quando Deus ministrou essa palavra aqui no meu coração, eu disse para as meninas, é essa mesmo, vamos nos mover nela. Então, queridos, cremos nas grandezas do Senhor em sua palavra. Mas como já pregou o pastor Eduardo aqui, domingo, uma pregação muito boa, uma pregação dos céus. Tem muitas pregações, a do Carmo também. Escrevi aqui, mensaginha dura de achar, viu? Foi essa, acho que Deus não queria que eu visse antes da minha. Porque tem muitas coisas que batem, sabe? Falei para as meninas, vamos no culto da do Carmo, vamos comer a palavra para nós. Parecia que ela tinha participado da nossa reunião na segunda, o culto dela foi na quinta. E também tem o pastor Vilela, né, para a gente discernir o tempo da visitação de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. E isso, na realidade, o pastor Eduardo ministrou muito sobre mudança, sobre deixar velhos hábitos, manias, gostos, vontades, medo, renovar a mente. Nós servimos um Deus grande, um Deus supremo, um Deus soberano, um Deus onde os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. E segundo Jeremias 33, diz o que do Carmo? Clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então tem muitas coisas grandes para nós que ainda estão ocultas. Mas se nós clamarmos, se nós continuar, quer dizer, clamando, orando, santificando, jejuando, o Senhor vai nos revelar. Porque a palavra do Senhor em João 15, no qual eu amo muito, é que eu não trouxe a outra Bíblia, senão vocês iam ver que eu amo pouco, porque ela está toda riscada, né? Que aquele que ama o Senhor, Deus se revela a ele, Deus se mostra, Deus se manifesta a ele, Deus se dá a conhecer a ele. Mas o que isso tem a ver com obras maiores? Muitas vezes nós pensamos assim, que obras maiores, nós falamos obras maiores, mas é cura, é milagre, né? Maravilhas, é o coxo andando, é o mudo falando, é doença sendo curada. Sim,
também, porque isso é uma consequência da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, vai acontecer segundo aquilo que nós pregamos, segundo aquilo que a pessoa deu crédito, que ela também creu. Mas nós vamos ver o que realmente é fazer obras maiores com o nosso Senhor Jesus. Amém? Quais foram as obras? Como eu já disse, não são somente milagres, não são somente curas, mas é algo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Em Mateus, então, primeiro, quais foram as obras de Jesus? Né? Trabalho. Foi trabalho, diga trabalho. Foi trabalho. Olha aqui, Mateus, e percorria Jesus todas as cidades. Vai, diga aí, cidades. Ah, não, eu quero ficar só na minha cidade, só no meu bairro, só nessa rua. A igreja tem que estar em frente à minha casa, preguiçoso. Todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e aí sim, né, curando todas as enfermidades, moléstias do povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. O que Jesus tinha quando ele via a multidão? Diga compaixão. E é esse sentimento que tem que ter no meu coração, no seu coração, que no passar dos meses, dos dias, nesses momentos que nós estamos vivendo, nós temos sido roubados nisso. Nós temos sido, eu falo primeiro a mim, amados, eu preciso dessa graça sobre a minha vida. Né? Como o pastor Eduardo aqui, se eu posso citar, ele disse que ele precisa o quê? Orar mais. Foi isso, pastor? Ele está jejuando mais agora. Então nós passamos por determinados momentos das nossas vidas, e há momentos que a gente acaba que por perder algumas coisas, e nós precisamos voltar ao propósito original do Senhor, né? Que é a nossa missão em Deus. Então diz aqui, e o que é compaixão? Compaixão é o quê? Não é dó. Compaixão não é ter dó das pessoas, não, mas é compreender o que ela está passando, é se identificar com ela, é chorar junto, é orar, é estar junto. Às vezes não pode até estar presente, mas está no Espírito, orando, clamando por ela, em nome de Jesus. Quantos entenderam isso? As pessoas andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra diz que Jesus nos fez reino e sacerdotes, amém? Você, igreja, também é um sacerdote de Jesus. Você também é um pastor que pode levar a palavra de Deus. Temos sim lá em Efésios 4:1 os ministérios, né? Aqueles que foram chamados para o altar, que foram chamados para algo específico, né? Pastores, profetas, mestres, temos tudo isso. Mas nós precisamos, no versículo 37 diz assim: então disse aos seus discípulos, Jesus dizendo, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você conhece, eu sei, esses versículos de cor, né? Mateus 9:37. Então disse ao Senhor Jesus aos seus discípulos, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí o que ele fala? Rogai ao Senhor da seara, para quê? Para que levante ceifeiros, para que levante líderes. Você é um líder? Você aceita o desafio de pregar a palavra de Deus? Você aceita o desafio de fazer discípulo? Aceita? Eu sei que aqui tem muitos adolescentes já fazendo discípulos, crianças fazendo discípulos, pregando a palavra, dando uma lavada em nós, né? Muito grande. Mas queridos, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude.
diz lá em, deixa eu ver aqui, Atos 10, 38, o qual ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então Deus também expulsava os capirotos, capetos, demônio. É lá Efésios 10, vai lá, tá? Depois, né? Obras maiores incluem, diga assim, conversão de vidas, salvação, aí sim, milagres, curas, né? Libertações, maravilhas. Ninguém fala amém, ninguém quer isso para essa igreja, para esse ministério, né? Então, conversão, trabalho, né? Salvação de vidas. Isso, né? Nós temos que clamar ao Senhor. Atos 2, 41. Depois que a segunda, as obras dos apóstolos seriam maiores em número e alcance, porque até as nossas, não só as dos apóstolos, ele disse, se você crer, vocês vão fazer obras maiores do que essa. Aí a gente fala, nossa, mas eu vou fazer a obra maior que Jesus, ele é Deus. Mas ali ele estava falando como Cristo, como homem, não como Deus, assentado à direita de Deus Pai. Ali ele ia derramar a unção, a glória, o poder sobre nós, a capacitação, isso ele já derramou sobre nós, amém? Sobre a sua vida já está a glória de Deus, sobre a sua vida já está a unção de Deus, sobre a sua vida já está o poder de Deus para ganhar, para consolidar, para discipular e para enviar, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Oh! Aleluia! Querido, Jesus falou assim, porque eu vou para o Pai. O ministério de Jesus aqui na terra foi 3 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 47 só, mas eu me acho com 20. Verdade, irmãos, eu não me vejo com 47 anos. Não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho 47 anos, tá? Mas eu me sinto com 20. Oh, balai, aleluia. Xeragandaraba, xeriandarai. Você perdeu aí de orar em línguas. É tão bom. Então, queridos, nós temos uma vida toda, uma vida toda para pregar o reino, para, né, ensinar, para discipular e para enviar em nome de Jesus. Então, aqui em Atos 18, ele disse assim, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, o doce, o amado, mas também o poderoso, o glorioso poder de Deus que nos capacita para fazermos a obra, porque é fácil? Não é fácil. Muitas vezes Deus nos manda a lugares onde nós não queríamos ir, onde nós não queríamos estar. Pastores falam aqui direto que eles não queriam vir para Campinas e agora eles amam este lugar. Deus faz isso com a gente. Já fui mandada para Socorro uma vez com ele. Eu falei, se nós for para lá, eu não vou. Ele, nós vamos. Eu falei, eu não vou. Vamos, não vou. Fomos. Ficamos lá só 6 meses. Pergunta para mim, qual foi o lugar que eu mais me entristeci de ter saído? Chorei 1 mês em Sorocaba. Chorei 1 mês por ter saído de lá. Diga, Deus faz isso. E eu não queria ir. E uma das coisas, pastor, que eu tenho que falar. Um dia nós, antes de virmos para cá, vai ficar bravo comigo não, tá, pastora? Me perdoa. A senhora também não queria vir para cá. Olha só, né? Chantagem emocional. Vou ter que pedir perdão depois na hora do arrependimento. Nós estávamos na igreja ainda, onde a gente dirigia. E eu pregando lá a palavra e tal. E ele no fundo, dava umas andadinhas olhando assim, fazendo assim. Uma carinha boa, sabe? Eu falei, bom, a pregação já deve estar boa, né? Porque quando, né, não está ruim, fica meio...
Ele chegou em casa, eu falei assim para ele: por que você estava me olhando daquele jeito enquanto eu estava pregando? Ele falou assim: por quê? Porque o Vilela ganhou uma excelente pregadora. Mas tá bom, ele profetizou, só que eu rebati. Mas hoje cai por terra. Amém? O que eu falei. E eu não vou me anular mais, tá? Não vou. Aí ele falou assim: eu falei, porque eu já conhecia o senhor, tá? A gente já andava juntos já, ó, tá? Eu falei: eu não vou pregar lá, porque ele é muito crítico. Toca a bateria aí para ficar menos. Eu disse que eu não ia. E assim, né? Mas em nome de Jesus. Pastor, melhorou bastante, viu, pastor? O senhor prega sobre melhorar, o senhor já melhorou bastante. Uma salva de palmas aí, ele já melhorou bastante. Aleluia. Quem tem a garrafinha, toma água. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus tem um propósito muito especial com as mulheres. E Jesus, o ministério dele, ele era seguido pelas mulheres também. E eu creio muito nisso. Em nome de Jesus. Vamos correr. E onde eu parei agora? Até perdi o negócio aqui. Recebereis poder, né? Isso eu já falei. Ah, mas você vai receber poder para um propósito, tá bom? Não é para ficar rolando pelo chão. Não é para cair. Ah, não, hoje o culto não estava bom. Eu não caí, eu não senti como que fala? Um arrepio. Mas quem disse para você isso? Que tem que sentir arrepio? Amém. Se sentiu, sentiu. Se não sentiu, a palavra foi pregada. A unção de Deus, realmente o que Deus quis falar, Ele falou. Você sentindo ou você não sentindo, a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas ela é seguida de sinais e prodígios para aquele que crê. Não tem que ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito dele. Do jeito dele. Então, ser-me-eis minha testemunha. Pregar o evangelho em Jerusalém. Diga Jerusalém. Judeia. Samaria. Diga Valinhos. Vinhedo, Hortolândia, essas outras aí que vai vindo, Limeira, os estados aí, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, todo mundo quer ir, né? Deus vai mandar vocês lá pro morro, vocês vão ver. Não vai mandar vocês lá para Vila Ipanema não, tá? Bonito. Glória a Deus. Mas que fazemos aquilo que está no coração de Deus, amém? E até aos confins da terra, diga até aos confins da terra. É confortável nós ficarmos na igreja local, é ou não é? É confortável, é gostoso, não é, pastora Sandra? Quando estava lá não era gostoso, era Itupeva? Tinha luta, tinha, né? E tinha, né? A mordomia. É gostoso. Mas o Senhor nos tira do lugar confortável. Deus nos tira do lugar confortável. E as promessas vão se cumprir entre nós. Nós temos promessa de multiplicação, igreja. Nós temos promessas. E eu quero dizer para vocês, não só de filhos que já estão nascendo, que muitos já nasceram, muitos irão nascer, mas nós temos assim. Deixa eu ver porque eu escrevi aqui atrás.
Penina, o que ela gerou? Penina e Ana, todo mundo conhece. Que Ana foi lá orar porque ela não tinha filhos. Até o sacerdote pensou que ela estava embriagada. E ela falou: Senhor, não tenha a tua filha, né, por filha de Belial. Estou aqui eu falando do desgosto do meu coração, da ânsia do meu coração. Aí, né, o profeta ou o sacerdote, que ele era, falou o quê? Que o Senhor te conceda a sua bênção. E Deus deu para ela o quê? Deus deu para ela Samuel. Eu quero dizer que Penina teve vários filhos e era rival de Ana. E ficava ali: olha quantos filhos eu tenho e você não tem, quanto eu tenho e você não tem. Não, isso não pode acontecer entre nós. Mas eu quero dizer para vocês que Ana, ela gerou ministérios. Gente, pastor, fala amém. Ana gerou ministério. O profeta Samuel, que ungiu Saul, que ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Muitos ministérios estão nascendo neste lugar. Oh, xerabagandaraba, xeriandarai. Aleluia. Glória a Deus, mas para que essas promessas se cumpram, tem um custo. Nós precisamos, em primeiro lugar, como igreja local, termos um tempo de arrependimento. A pastora, só quer dizer que eu não me arrependo? Não sei do seu coração, não sei da sua alma, não sei da sua mente. Todos nós nos arrependemos, mas será que é o nível que o Senhor quer e deseja? Então nós precisamos de arrependimento. Como eu já falei, arrependimento não é remorso. Eu choro, depois eu faço tudo de novo. Lá em Joel, vai lá em Joel, abre Joel aí para mim rapidinho, para eu não ter que... está aqui já, irmãos. Joel 2:12. Joel 2:12. Diz assim: para que as promessas se cumprem, em primeiro lugar, vou deixar esse papel aqui que eu tenho que falar ainda, que o pastor Eduardo falou. E assim, agora mesmo, diz o Senhor. Aqui é uma profecia, né? Uma palavra profética do profeta Joel para o povo. Assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos. Diga: convertei-vos. O que é converter? Eu estou indo por uma direção. Se a direção estiver errada, eu converto e vou para a direção correta. Convertei-vos a mim, voltai-vos a mim, de todo, diga todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto. E homem chora, porque eu já vi homem, eu não, né, porque eu não estava lá, mas eles contavam assim que nos primeiros encontros que nós fizemos, chegava a ficar uma poça assim de lágrimas, irmãos, não sei de onde saía tanta água, né? Quase ficava seco ali, se arrependendo diante de Deus. Então tem que haver no nosso coração, nas nossas entranhas, no nosso espírito, esse desejo de servir a Deus tão intensamente, que haja um arrependimento genuíno em nós, que, Senhor, né, pelo povo, né, pela igreja, você que tem um ministério pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Na minha mocidade, mocidade, 16, 17 anos, lá era mocidade, tá? Eu intercedia pelos jovens daquela cidade. Antes de ir para o trabalho, eu subia para a igreja. E eu lá ficava atrás do púlpito, dobrava meu joelho e eu chorava. E na minha mente ia passando fulana, ciclano, isso, Senhor salva, Senhor liberta. Amados, nós nos casamos, viemos para cá. E a cada ano a gente foi vendo o mover do Senhor. A gente fazia vigília no trevo da cidade, declarava palavras, profetizava. Amados, quantas vidas se renderam ao Senhor naqueles lugares improváveis
improváveis, idólatras, uma cidade idólatra. Então eu creio que eu tenho, através da minha intercessão, através do meu choro, através do meu arrependimento por aquela cidade, por aquilo que os jovens faziam, como fez Daniel: Senhor, nos perdoe, temos pecado contra ti, temos abandonado os teus preceitos, temos feito, Senhor, aquilo que a nossa carne quer. Então eu creio que muitos que estão lá, que já aceitaram o Senhor Jesus, foi a minha oração também que ajudou a salvar eles, foi a minha intercessão, foi o meu clamor, porque a intercessão, ela entra em países, ela entra em bairros, em cidades, ela entra em muitos lugares. Então nós precisamos rasgar o nosso coração. Ele diz no verso 13 de Joel 2: rasga o seu coração e não as suas vestes, se converta ao Senhor. Está mandando a gente se converter de novo, porque Ele é misericordioso, Ele é compassível, Ele é tardio em irar. E é mesmo, irmão, senão nós já tínhamos sido tudo defumado aqui da terra, do jeito que está o negócio. E tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta ao Senhor vosso Deus. 15, tocai a trombeta em Sião. Diga: tocai a trombeta em Sião. Dai voz de alarido, dai voz de comando. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Olha, congregai o povo. De novo ele fala aqui: santificai. Nós já lemos ali que Josué mandou o povo se santificar. Aqui ele está falando também: santificai a congregação, ajuntai os anciãos que estão abrindo a boca de sono, ajunta eles. Congregai as crianças. Que glória ver a criança aqui orando, clamando, chorando. É tremendo. Congregar, né, as crianças. E os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, porque naquela época, né, a lua de mel era muito grande. Então não tenha nem lua de mel mais, tá? Já parte para o jejum na parte. Brincadeira. Mas se o pastor mandar, aí é outra coisa. E a noiva do seu aposento. Olha o versículo 17, pastores. É para nós, isso é para nós. Olha lá. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio ou à vergonha. Então é para a igreja, é para a criança, né? Mas é para nós, pastores. Josué, como eu disse, também já mandou. E existe algo sobre a santificação que nós precisamos saber. Existem algumas afirmações registradas na palavra de Deus que representa uma realidade muito profunda e que permanece sempre atual. E é o caso da frase de Josué, que disse ao povo para que ele se consagrasse, porque eles iam enfrentar, né, passar o Jordão e enfrentar o inimigo, tomar a terra prometida. Então essa frase nos mostra que havia um princípio espiritual. Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso, diga poderoso. Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, Ele nos pede santificação. Ele nos pede jejum. Ele nos pede consagração. A santificação precede as maravilhas de Deus. Quando nos santificamos, nós temos mais fé, a fé necessária para realizar essas obras maiores. No começo do ano aí estava o pastor Eduardo falando sobre um novo tempo.
E eu quero confessar para vocês, principalmente pastores, eu já falei muito isso e a gente vem vivendo de anos algo novo, um tempo novo, e tempo novo, e é luta, e é isso, e é aquilo, e um tempo novo. Irmãos, mas eu senti no meu espírito, foi esse ano, pastor? Ou foi o final do ano passado? Esse ano, né? A gente fez em fevereiro também qual foi o tema? Eu sei que é sobre unção. Unção para um novo tempo. Irmãos, mas isso foi muito poderoso dentro de mim. Me deu mais ânimo para congregar. Vocês não sabem os problemas que eu passo fisicamente. Aliás, nem em casa eles sabem, eles sabem, mas eles não sabem no nível que eu passo, né? Mas dessa vez veio algo diferente mesmo, uma unção diferente mesmo dentro de mim, mais força para congregar, mas fui no congresso florescer, irmão, diga glória a Deus. Irmãos, eu vou para o congresso cura, irmão, diga aleluia, eu vou. Só porque eu não posso sentir cheiro das irmãs, dos irmãos gostando de abraçar e me faz mal e eu fico ruim, cancelo isso todo dia. Hoje esse olho estava inchado, eu dei um tapa nele, eu falei, desincha em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tem culto hoje, e não se preocupa com a hora não, porque nós vamos acabar 10 horas hoje, tá? Não tem jeito, pastores, me perdoem, não tem jeito. A igreja ficou 20 anos acabando o culto 10 horas. Então ninguém vai sair daqui murmurando, senão vai perder a bênção. E é palavra de profeta, hein? E olha, porque o que Deus tem para fazer, amados, às vezes não dá para fazer só em um culto. Não dá para fazer só em um culto. Mas vamos lá. O que eu estava falando, gente? Sobre o novo de Deus. Então eu senti. Então quando Deus manda a gente, se pede para a gente, né, se santificar, se arrepender, veia do Carmo, vou ler até o papel, tá? Hoje eu consegui achar. Ela falou assim, é tempo da igreja, tá? Então igreja é você e é eu. Não é eu sozinha não, tá? Confessar os pecados e se converter. Aparta-te do mal e pratica o bem. Fala a esse povo que eles são casa rebelde. Fala também, ouça ou quer deixe de ouvir. Esse cara até quieto, né? Eu também. Hoje as pessoas estão dependentes de oração dos outros. Não pode ver uma mão que está colocando a cabeça de baixo. Cuidado, hein? Cuidado, se você não conhece o profeta, por isso que você tem pastores, por isso que você tem igreja, você tem que conhecer a mão aí que está sobre a sua cabeça, senão, ao invés de te passar unção, graça e poder, vai te passar, né, frieza, desânimo, luxúria e tantas outras coisas, né? E é chuva, irmãos? Oh, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. É glória de Deus. É unção de Deus. É chuva de Deus em nós. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. E isso é sinal de Deus. Chuva, chuva caindo sobre nós. Oh! Aleluia! Remover toda indecisão. Isso, gente, eu digo com muito temor. Eu digo com muito temor e tremor. Isso é começando de nós, pastores, como está aqui em Joel. Começar de mim, né? Para a gente se arrepender, se colocar como Daniel. Porque nós também pecamos, nós também, às vezes, ficamos indecisos. Ó, que benção. Aleluia. Aqui, ó, remover toda indecisão, porque o Senhor tem pressa. Nós já falamos isso há anos atrás, que Deus tem pressa. Amém? Deus tem pressa. Isabel também teve um ministro, Isabel e Zacarias, né, que foi João Batista.
que Ele preparou o caminho do Messias. E eu quero dizer que nós, eu, você, a nossa geração de discípulos, de filhos, de levitas, de ministério, eles já estão. Nosso dever é preparar a vinda do nosso Deus. A vinda ou não, a volta, né? Corrigindo, a volta do nosso Senhor Jesus, né? Então nós precisamos tirar, ela disse aqui, toda a sujeira de dentro de nós, de dentro do nosso coração. Deus está cobrando sua igreja, né, de gerar. Mas para isso, nós precisamos prestar muita atenção no que Deus tem falado. E foi falado domingo sobre mudança. E para mudar, irmãos, como se prega muito, né? A gente prega, é o maior tema aqui da nossa igreja. Precisamos renovar a nossa mente. Diga assim, isso tem que começar de mim. Coloca a mão eu falava no seu coração. Coloque a mão aí na sua mente. Pastores também, precisa começar de mim a renovação da mente. A renovação da minha mente. E para haver mudança, né? Se não houver mudança, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Infelizmente. Nem para nós. Deus tem promessa, Deus já fez promessa para você, Deus já fez promessa para mim. Deus já falou que ia me usar em algumas áreas, só que também depende de mim, depende de você. E tem coisas que dependem do coletivo, e tem coisas que dependem dos pastores, tem coisas que dependem da liderança, de um posicionamento meu para com Deus, um posicionamento meu para com o ministério, para com aquilo que Deus me entregou, né? Aí ele falou, né? Como igreja de Cristo, tá tão bom na igreja, tá tão gostoso na célula. Deus fala conosco há 2, 3, 4 anos atrás já, sobre multiplicação. Que multiplicar não é dividir, amados. Está tão gostoso aqui. Para que nós construímos aquele templo lá então? Para ficar lá gastando força lá? Para ficar lá fazendo o quê? Ah não, mas aqui está bom, é mais perto. Deus vai te dar condições, Deus vai te dar um carro bom para você ir lá. E muitos discípulos também para você pôr dentro do seu carro e levar em nome de Jesus. Amém? Então a gente tem que deixar o que? Os velhos hábitos, as manias, os gostos, as vontades, os medos, porque mudança gera medo. Às vezes o excesso de zelo pela obra do Senhor, também a gente fica protelando em tomar algumas decisões, e isso faz paralisar a obra que Deus tem para fazer através da igreja do Senhor Jesus neste lugar. E nós precisamos discernir o tempo da visitação de Deus e não deixar Ele passar. Amém? São palavras que têm saído do nosso altar. E amados, nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus. E nós vamos fazer agora aquilo que Daniel fez. O povo já está acostumado, como eu disse. A gente ia falar sobre unidade, não dá tempo, sobre maturidade, sobre um ajudar o outro, não dá tempo. Por isso que eu disse, um culto só não dá. Nós temos aqui ministérios. Tem o ministério de obreiro, de ensino, de intercessão, de criança, de adolescentes, de jovens. Nós temos a placa, cadê? Que está lá. A unidade gera bênção e gera vidas. Isso eu não posso deixar de falar. Irmãos, nós precisamos nos unir pela causa do Evangelho. Amém? Nos unir pela causa do Evangelho. Adolescentes e jovens. É multiplicação e não divisão. Diga, multiplicação
não divisão. Multiplicação e não divisão. Queridos adolescentes, nós vivemos todos esses anos, estamos trabalhando aí com jovens, tem sido um trabalho árduo aí. Quando eu cheguei na igreja era o pastor Eduardo, depois outro e tal, alguns ajudando. Queridos, nós vamos nos acostumando, jovem, adolescente, todo mundo junto. Eu estou falando isso porque é algo que tocou muito o meu espírito nesses meses. E olha, eu quero dizer para vocês que se os jovens estão trabalhando, eles não estão dividindo, não é divisão, é multiplicação. Nós precisamos ter maturidade para entender o que Deus quer para cada ministério. Tem coisas que são faladas para os jovens que adolescente não precisa saber, não precisa ser despertado em você algo antes da hora. Então não é divisão, meu amado, é multiplicação. Ah lá, vai fazer isso é divisão, não me chamou. Cresça. Isso serve para nós também, porque muitas vezes temos, tomado, ficamos como meninos, como diz a palavra aí, levado por todo o vento. Ah lá, você viu, fez isso, fez aquilo, nem me chamou. Cresça. Vamos ajudar, eles vão romper, os jovens vão romper, como as crianças vão romper, como os adolescentes vão romper, a melhor idade vai romper em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso? Unidade gera bênção e vida, reclamação gera maldição, rebeldia gera maldição. Tem um versículo lá em Salmos que fala que aquele que levanta contenda entre irmãos, como que é o final? Fala aí. E é isso que ele falou. O que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Se eu semear contenda, Deus abomina. Vocês estão vendo a seriedade? Tem que haver alegria em nós. A multiplicação do outro é alegria para nós. Queridos, não é porque tem bastante vermelhinho que eu me alegro, não. E porque, queridos, não tenha vergonha se você tenha 5 ou 6 discípulos na sua macro. Não tenha vergonha, você não é menos que nós. Você não é menos que nós em nada. Muito pelo contrário. Talvez possa ser muito maior. Muito maior. É tempo de maturidade, de deixar a criancice, de deixar de espalhar contenda, de viver o evangelho do reino, de querer o evangelho do reino, de querer a expansão do reino. Nós podemos fazer tantas coisas, nós temos estrutura, nós temos tantas coisas e ficamos fechados. Parece que nós estamos enclausurados. Muitas vezes eu me sinto assim, enclausurado dentro de um baú. Já viu aquele filme lá, os piratas lá que coloca aquelas correntes lá e ainda joga e vai para o fundo do mar, fica lá. Que tristeza. Há ministérios assim que precisam quebrar cadeias. Cadeias vão ser quebradas, estão sendo quebradas nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Cristo salva. De Campinas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil, das nações da terra. Aleluia. Você crê? Jesus disse até os confins do mundo.
até os confins do mundo. Mudemos a nossa mente, mudemos dentro de nós. Vamos lançar fora a indefinição, a indecisão, para deixar o reino de Deus crescer. Fique de pé em nome de Jesus. Eu me rendo, tá? Nós vamos ao altar. Nós vamos fazer um ato profético agora, queridos. Bem rápido, como Daniel fez. E eu quero pedir, com todo o respeito aos pastores, a começar de nós. Nós vamos nos arrepender diante do Senhor. Um sacrifício foi feito. E foi pago um preço muito alto pelas nossas vidas. Pode apagar a luz, por favor? Para que as pessoas tenham mais liberdade. Pode ir, pastores, vai rapidinho para a gente não perder tempo, tá? Vamos aqui. Não. Agora não, meu amor. Nós vamos. Agora não. Foi só um errinho aqui Pode apagar as luzes, por favor. Por favor. Venha, pastores. Venha, nós primeiro. Venha nós aqui. Venha aqui, nós vamos nos arrepender. Nós vamos fazer um ato profético. E nós vamos nos arrepender diante da cruz. Cruz aqui é só um símbolo. Jesus não está nela. Pode se ajoelhar. Jesus não está nela. Pode vir o resto, os líderes de ministério, a igreja. Pode vir aqui, pode encher aqui. Sai do seu lugar, senão a gente demora mais. Aqueles que não couberem, ajoelha aí. É um chamado de Deus para nós como igreja se arrepender pelos pecados da nossa igreja, pelos pecados do nosso povo. É tempo de arrependimento. É tempo de nós nos rendermos, de nós chorarmos, de nós clamarmos, de nós falarmos: Senhor, temos pecado contra Ti. Mesmo que você não pecou, mesmo que você não foi rebelde, mas diga: Deus, eu sou rebelde. Ajoelha onde você está. Adolescente, ajoelha aí onde você está. Nós pregamos nas células sobre obediência.